Saudações, concurseiro! A questão de hoje, nós veremos a resolução de uma questão do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o concurso aí para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, concurso aí realizado no ano de 2015. E o enunciado da questão versava sobre estatística computacional e dizia o seguinte: considere o conjunto de dados. Então, nós temos aqui um conjunto de dados correspondente a 15 dados numéricos, né? Um dado numérico com 15 observações, e o enunciado dizia o seguinte: é correto afirmar que os comandos do software R para produzir como saída o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade, gaussianidade, né, dos dados são... Então temos aqui as opções que o enunciado nos trazia. Veja aí que então uma questão bem prática, uma questão bem direta, e nós vamos resolvê-la aqui sem nos preocuparmos aí com os resultados do teste de Shapiro, visto que esse tipo de questão aqui procura apenas avaliar o conhecimento do candidato quanto a esses comandos aqui aí no software, nesse caso aqui o R. Então nada melhor do que ver esse comando ou esses comandos na prática. Vamos então ao console do R. Então estamos aqui no console do R e o nosso objetivo é então criar um vetor conforme os dados do enunciado e também realizar o teste de normalidade Shapiro-Wilk. Então aqui temos os dados previamente lançados. Eu escrevi previamente. Então, nós vamos ver aqui na prática como que criamos um vetor de dados no R. Então, nós damos um nome para o vetor, dados, conforme lá no enunciado, e usamos aqui essa setinha, o sinal de menor mais um traço, e usamos a função concatenar, que é representada aqui pela letra C, seguida, então, de cada um dos valores que foram discriminados lá no enunciado. Então, veja que dessa maneira temos aqui uma forma correta, a forma correta, aliás, uma das formas corretas de se criar um vetor de dados no R. Então, é bastante interessante quando nós damos um Enter aqui e escrevemos aqui, então, o nome do vetor e ele nos retorna aqui cada um desses valores digitados previamente. Então, se você usar a função class e colocar aqui o nome do objeto, é o vetor dados, vamos ver aqui que ele é um tipo de dado numérico. Se a gente pegar a função length, vamos obter aqui o tamanho desse vetor. Então, nós temos aqui, então, 15 observações desse vetor de dados. Veja aqui. Vamos lá realizar, então, o teste de normalidade. Então, como já dissemos, é um tipo de questão que o concurseiro sabe ou não sabe, vamos apenas aqui mostrar o resultado do teste Shapiro, o Shapiro-Wilk. Então, temos aqui o comando correto para realizar o teste de normalidade desses dados. Temos aqui, então, Shapiro-Wilk, teste de normalidade, a estatística W e o p-valor associado a esse teste. Lembrando novamente, como não estamos aqui numa aula de teste de hipótese ou
em uma aula de teste não paramétrico, nós não vamos nos preocupar com o que nos resulta esse comando shapiro.test. Temos só grave aqui, aí então, que temos aqui a estatística de teste W e o p-valor associado a esse teste. Então, dessa maneira, muito rapidamente, nós vemos aqui como criar o vetor de dados conforme a questão pedia e como realizar o teste de normalidade Shapiro-Wilk através do comando shapiro.test. Se você quiser mais detalhe dessa função, você pode então comandar aqui o help do R e ele lhe levará para a página de ajuda da função shapiro.test. Temos aqui então a descrição do Shapiro, do teste de normalidade Shapiro, né? Temos aqui a função realiza o teste de normalidade Shapiro-Wilk. Está aqui o teste, como ele é usado, shapiro.test, onde x é um vetor numérico com os vetores, com os dados aí que a gente quer realizar o teste, né? Então temos aqui os detalhes aqui dessa função shapiro.test. Vimos aí então como resolver essa questão usando aí o R. Portanto, o gabarito da questão será dada pela opção A, onde temos aí os comandos que usamos para realizar, para criar o vetor de dados, né? E para realizar o teste Shapiro-Wilk. Eu espero que tenha ficado bastante claro e eu quero apresentar para você um pacote de questões resolvidas da banca Instituto OCP. Temos aqui a questão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, concurso da UFES, o CAN-UFES 2013. Temos ainda o concurso nacional, realizado em 2015, o concurso da UFJF, também realizado em 2015, EBSER Nacional de 2016 e também a resolução mais recente, que é a prova do complexo hospitalar da UFPA. Você adquirindo esse pacote de questões, leva também mais um arquivo com 52 questões da banca Instituto OCP. Um grande abraço e até a próxima aula.